E hoje a minha alegria é ter aqui o fundador da pós-graduação em computação da Unicamp, professor Célio Cardoso Guimarães. E Célio, eu começo contando um pouco do que eu sei da vida pregressa daquela pessoa, tá certo? Mas não vou contar toda a sua vida porque eu não sei tudo, né? Então, eu sei que você é baiano, né? Que já Sim. você é um produto importado aqui na Unicamp, não é isso? E você fez doutorado nos Estados Unidos, passou pela UFRJ Correto. e depois veio aqui Correto. para a Unicamp. Então, conta, como é que foi esse percurso Bahia, Estados Unidos, Unicamp, quer dizer, o UFRJ, né? O que trouxe você, o que levou você para a UFRJ e depois como é que tu veio parar na Unicamp? Ok, bom, já que você mencionou Bahia, É. o trajeto mais importante foi Salvador, São Paulo. Ah, Quando eu estava no terceiro ano colegial, eu tinha um mentor, que inclusive me ajudou muito em matemática para preparar para o vestibular. Ah. Ele era 3 anos mais velho do que eu, ou 4, e fazia engenharia na Federal de Salvador. Aí ele e um outro rapaz brilhante chamado Tanuri virou-se para mim e disse: olha, esse curso aqui não é bom não. Eu quero é fazer física em São Paulo. Quer ir comigo? Eu fiquei assim, boquiaberto, dele abandonar no terceiro ano um curso superior e fazer uma área totalmente diferente. Aham. Naquela época, eu só podia comunicar com meus pais que moravam, meu pai era um médico, numa cidade no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A única forma de comunicação com meu pai era via telegrama. Você passava um telegrama de manhã e recebia uma resposta no final da tarde. Aham. Aí eu passei para ele um telegrama: quero ir para São Paulo. No dia seguinte, ou no mesmo dia, veio a resposta: pode ir. Uau! Resultado: caí eu de paraquedas numa pensão em São Paulo. Ah, meu Deus! Ok? Ah. Já terminado o curso secundário em Salvador. Aí eu resolvi fazer vestibular para a Poli e o ITA. Eu só me lembro do vestibular para a Poli. Aham. Aquilo foi uma coisa que marcou minha vida. Que interessante. Aliás, filosofando um pouco, Cláudia, já que a gente, quando passa o tempo, relembra coisas boas do seu passado e deixa as ruins para os seus pesadelos. Tá. Então, o que eu me lembro dessa época, que eu, garoto de 17 anos, não tinha 18 ainda, lá na Estação da Luz para fazer o vestibular da Poli. Ah. E naquela época o vestibular, muito interessante, eram 4 matérias. Ah. Você fazia a primeira matéria, era corrigida e só passava para a segunda matéria quem era aprovado. Nossa! E eu me lembro como se fosse hoje aquela multidão de pessoas lá numa praça na Estação da Luz para fazer o vestibular. O exame foi na estação, foi em algum prédio na Estação da Luz? Isso. Uau! Ali perto. Nos anos 60 deve ter sido isso? 60, exatamente, 1960. Nossa, tá. E aí eu fui passando de uma etapa para outra. Aham.
Na última etapa, sobraram 400 pessoas para, eu acho, 120 vagas na Poli. Aham. Por que eu estou mencionando esse mentor de Salvador? A última prova era desenho geométrico. Você tinha que fazer questões de descritiva, perspectiva e desenho geométrico. Credo. Eu fiz as duas primeiras e a questão de desenho geométrico eu fiquei olhando para aquela folha que você recebia, digamos assim, numa folha impressa para você fazer os desenhos. Sei. Ok? Mas o desenho geométrico, a última questão, você tinha que usar coisas de geometria. Sim. E eu fiquei olhando. Resultado, tirei 4 na prova e não fui aprovado. Ah, meu Deus. Mas esse Tanuri, quando eu mencionei a questão para ele olhou para a questão e disse, isso é muito simples, faz assim. Você tinha que fazer 4, eu acho que traçar uma reta, um círculo e... Não sei se vale a pena dizer qual era a questão. Eu acho que vale. Você tem 2 circunferências de diâmetros diferentes que se intersectam. Através do ponto de intersecção, traçar uma reta que pega 2 cordas equivalentes nessa intersecção. Bom, eu nem sei resolver isso, mas vou ter que estudar e pensar. Bom, esse colega que foi fazer física também, Tanuri, resolveu a questão. Depois eu voltei para casa, fiquei com meus pais 6 meses e voltei para São Paulo. Fiz uns 3 ou 4 meses de curso no Anglo-Latino, que era excelente. Tinha professores excepcionais. E descobri, Cláudia, na livraria francesa, lá no centro de São Paulo, um livrinho fininho, intitulado Construções Geométricas com Mais de 400 Problemas. Autor, Julius Petersen. Ano, 1875. Cláudio me disse que ele foi um dos criadores da teoria dos grafos. Não diga. Aí eu comprei o livrinho, né? Comprei o livrinho e comecei a estudar. O livrinho é extraordinário. No prefácio dizia: os estudantes secundários da Dinamarca aprendem a fazer construções decorando como fazê-las. Não, nós temos que usar os teoremas da geometria. Que coisa! Nunca esqueci disso. Que no fundo, até o que a gente diz para os nossos alunos, não é? Que não adianta decorar, você tem que entender a base para construir coisas, né? Então, Cláudia, eu fiquei maravilhado com o livrinho. No vestibular seguinte, eu tirei 10 na prova de desenho. E fui aprovado. E aí você fez Poli? Não. Eu desisti da Poli e fiz o ITA. Eu fiz os 2 vestibulares. Entendi. Mas o que te marcou foi o da Poli. E depois de fazer o ITA, o que você... Quer dizer, qual foi o percurso? Você voltou para Salvador? Continuando o percurso. Eu fiz estágio na Ericsson. Na época em que a Ericsson ganhou ganhou o concurso da expansão telefônica de São Paulo. Uma expansão imensa. Ela que ganhou o contrato. E eu fui estagiário nessa empresa, né? E outra coisa filosófica que eu queria contar. A sua vida da maioria das pessoas, é marcada por algumas pessoas.
É verdade. O diretor dessa fábrica era um sueco, alemão, na verdade. Ele teve a presença de espírito de, assim que estourou a Segunda Guerra Mundial, migrou para a Suécia e se tornou cidadão sueco. Era um homem extraordinário. Ele veio dirigir a fábrica da Ericsson em São José dos Campos. E a fábrica da Ericsson, e hoje é um shopping, ficava bem em frente às quadras de tênis do CTA do ITA. Eu, recém-formado, continuei até o mês de março morando ainda nas instalações do ITA, atravessava a estrada para trabalhar na Ericsson. Aí me formei e fui contratado pelo senhor Brun, era o nome dele. Por que esse sueco me marcou tanto? Ele tinha uma facilidade enorme de comunicação. E a empresa, na época, na verdade, era o prêmio de consolação dos técnicos suecos. Porque era no Brasil. Porque era no Brasil. E esses técnicos suecos vinham para cá para fazer coisíssima nenhuma. Que interessante. O senhor Bruno percebeu isso e o contrato exigia uma ampliação extraordinária da fábrica. Algumas sessões funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que o senhor Bruno fez? Contratou engenheiros recém-formados para todas as seções importantes da empresa e colocou para chefiar os suecos. Um colega meu, que inclusive morou comigo na República, no ITA, foi um desses que era chefe de seção. Eu não. E eu, naquela época, eu já era fissurado em computação. Voltando um pouquinho para trás, no ITA tinha um computador, desses primórdios de computadores, onde eu aprendi um pouco de computação. Eu não me lembro qual era o computador, porque posteriormente eu programei no IBM 1130, 360. 1130 e o outro que o Tomás mencionou na fala dele, anterior. Mas para lhe dizer como era primitivo esse computador, você tinha que colocar o compilador, que era uma massa enorme de cartões, junto com o programa fonte, colocava numa leitura junto. Para executar o programa junto com o compilador. Então eu queria fazer computação. Era o que eu queria fazer. Aí falei para meu chefe, olha, eu quero fazer computação. E esse plano de expansão da telefonia em São Paulo exigia que você fizesse o detalhamento, por exemplo, de uma central telefônica, como se fosse um automóvel, até o nível de parafuso. Mentira. Então era uma árvore enorme, ou várias árvores, na verdade. E aquilo era feito na mão. Uau. Moral da história, eles levavam meses para fazer esse tipo de coisa. Mas a fábrica tinha que tocar. Aí o que acontecia? Essas peças mais elementares, que eles não tinham ainda o cálculo exato de quantas eram, às vezes eram fabricadas 10 vezes o necessário e outras não eram fabricadas o suficiente. Aí eu, na cabeça, eu quero fazer computação para resolver esse problema. Olha que... O tal de Bill of Materials. Sei. Mas o tempo passou e não saía o computador da Ericsson. Eu fiquei 2, 3 anos lá.
Aí eu me candidatei, eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos para fazer um mestrado e, quem sabe, aprender um inglês melhor do que o meu. Eu já lia muito bem inglês, mas não conseguia falar nada, né? No curso secundário, o meu curso de francês foi muito bom e eu fiz também uma daquelas escolas francesas. Por isso que o livrinho do Peterson, que era uma tradução em francês, eu consegui ler. Aí me candidatei pela Fundação Fulbright. Ah, tá. Eles fizeram uma seleção e eu fui escolhido. Tá? E você foi para que lugar? Então, olha qual era o meu objetivo, Cláudia. Eu tinha economizado cerca de $5.000, talvez um pouco mais. Eu falei, isso deve ser suficiente para eu passar um ano nos Estados Unidos, fazer talvez um mestrado e voltar. Mas aí eles perguntaram, para onde você quer ir? Eu falei, eu não sei, qualquer lugar. Eu não tinha nenhuma ambição acadêmica, nenhuma. Aí eles descobriram uma tal de Case Western Reserve University, que é excelente, em Cleveland, Ohio, que era a união de duas faculdades. O Case Institute, que era famoso, porque foi lá que a famosa experiência do Mickey Mollison, que mostrou que o éter não existe, foi feita. Aí eu fui lá e terminei ganhando uma bolsa. E já fui recém-casado. Terminei ganhando uma bolsa de estudos, mas estava no departamento de pesquisa operacional. Eu queria ir para o departamento de computação. Consegui transferir para o departamento de computação. E aí continuei. E o meu orientador, que foi outra pessoa que me marcou, Bill Lynch, ele está com mais de 90 anos hoje. Nossa! Uma cabeça extraordinária. Que coisa! E foi uma pessoa que me marcou também. Né? Eu sei que fui passando o tempo, Cláudia, até que 4 anos e meio depois, eu tirei o doutorado em computação. E aí já era os anos 70, Isso provavelmente. foi em 1974. Tá. Eu entrei lá em 68. Tá. Não, pouco depois de 68. Foram 5 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, um pouquinho menos. Aí outra coincidência. Bom, voltar para o Brasil. Para onde? Recebi um amigo meu que depois se tornou professor aqui na Unicamp, colega de sala junto com Tomás, foi mencionado na fala do Tomás, Edgar Rechtschaffen. Sim, que eu não conheci. Estava fazendo doutorado em matemática. E nos tornamos muito amigos. Né? Nessa época que eu ainda recém-casado, a gente jogava muito um jogo parecido com bridge à noite. Ele tinha ligação com o FRJ. Eu sei que ele mexia os pauzinhos lá, eu terminei sendo convidado para ir para o UFRJ. Foi assim que eu paraquedei no Rio de Janeiro. Tá certo. Fiquei pouco tempo no Rio de Janeiro. Vou dizer por quê. Em primeiro lugar... não pode falar mal porque eu sou carioca. Não vou falar mal, pelo contrário. A UFRJ estava naquela problema porque foi outra pessoa, dessas pessoas que marcam pelo menos uma época. Acho que Coimbra. Foi ele que fez toda essa parte de pós-graduação. Uma pessoa marcante. Marcante. Né? Isso mesmo. Eu não, enfim, de nome. Ele foi tão perseguido que terminaram tirando ele da UFRJ. Então,
eu levava muito tempo de ônibus para ir para o Fundão. Aham. O ônibus passava, eu morava na Selva de Pedra, em Leblon, passava pelo centro, depois pegava a Avenida Brasil para ir para o Fundão. É muito longe, é. Fiz isso durante uns 8 meses. Aham. Depois comprei um carrinho. Comprei um carrinho e ia de carro. E eu nunca gostei de dirigir em lugar muito trânsito. Aham. Eu chegava nervosíssimo no Fundão. Deitava com a cabeça em cima da mesa para me acalmar. Eu falei, não gosto daqui não. Aí, outra coincidência. Alguém da Unicamp, Fernando Curado, sim, que já foi várias vezes mencionado. É. Entrou em contato comigo, você quer vir para Campinas? Ah, veio aqui conhecer. Aí eu fui para Campinas, fiquei conhecendo a Unicamp, aí aceitei, eu vou. Eu vou. Foi assim que eu cheguei em janeiro de 76 aqui na Unicamp. Olha, já são quase 50 anos, né? 48. E você já foi contratado para computação ou... Sim. Tá certo. Em 78, tá. E aí você se mudou, né? E como é que era? Fala alguma coisa assim, porque já outras pessoas disseram sob diferentes pontos de vista, né? Como era a Unicamp na época e assim, alguma coisa que te marcou ou algum fato pitoresco da sua chegada e dos seus primeiros anos. Bom, então um fato pitoresco. Na imobiliária, para assinar o contrato do aluguel da casa, né? A moça perguntou, o senhor está vindo do Rio de Janeiro? Como é que o senhor larga o Rio de Janeiro para vir para Campinas? Eu achei aquilo curioso. Mas eu nunca me arrependi. Agora, as condições, isso Tomás mencionou, eram muito precárias. Né? A gente vivia naquele prédio da física, e várias pessoas numa sala, estava eu, o Edgar. O Edgar também resolveu vir para a Unicamp, né? Eu acho que ele ficou na matemática aplicada. Era eu, Edgar e o Tomás numa única sala lá no prédio da física. Tá, ficamos lá alguns anos, eu acho. Porque se você está falando de 78, nós viemos para as nossas instalações atuais em 86/87, porque eu fui contratada no final de 85 e também fui colocada numa sala com 500 pessoas lá no prédio da física e fui responsável, eu era responsável pela mudança. E mudamos para os barracões, né? Na época era barracão do IMEC, em 86 ou 87, eu vou precisar lembrar. Então dizer, fiquei uns 9 anos uns lá 8, na 9 física. Anos, E você dava aula de quê? Então, na época que eu cheguei, o DCC, o Departamento de Computação, estava numa espécie de crise de pessoas. Só tinha 3 doutores. O Ianos, que era chefe do departamento, o Machado e eu que eu cheguei. E então a ideia era implantar a pós-graduação no DCC. Essa foi a ideia de me contratarem. Mas, Cláudia, a minha maior atuação no IC, na verdade, foi na graduação. Aliás, de todo mundo naquela época, né? Porque estávamos crescendo, havia uma carência, mas ainda quero que você conte como que criou a pós-graduação, mas vai falando aí. Muito bem.
Nessa época que eu estou falando, 76, 77, Aham. o Cláudio e o Tomás estavam terminando o doutorado. E não sei se o Cláudio, mas o Tomás, na verdade, ele estava ligado à USP. Tá? Estava ligado à USP. E depois que ele tirou o doutorado, é que, como ele disse, a esposa não gostou de São Paulo e ele aceitou vir para a Unicamp. E com isso, com a chegada do Cláudio e do Tomás, melhorou muito essa parte de pós-graduação. Aham. Mas a pós-graduação aí é que está, eu não sei exatamente a data que foi criada, você lembra ou não? Depois eu vou até verificar. Mas quando eu cheguei em 85, já estava em pleno vapor. Sim. Né? Mas eu te perguntei que aulas você dava na graduação, por exemplo? Você dava aula de quê? Eu dei muitas aulas de estruturas de dados, de sistemas operacionais, e depois que eu me interessei por redes de computadores. Sim, porque é a sua área de pesquisa, Isso. Né? Minha área de pesquisa, na verdade, foram modelos matemáticos para escalonamento de tarefas. Foi em teoria das filas minha tese de doutorado. E como é que foi, assim, quer dizer, você foi contratado para começar a criar a pós-graduação, era um dos objetivos, é isso? Sim. E como é que foi você lembra como é que foi esse processo, como é que foi organizado o currículo, burocracias da época, entraves? Cláudia, não me lembro dos detalhes, claro, mas não houve muitos percalços, não. Entendi. Os percalços grandes foi na graduação. Por quê? Então, voltando um pouquinho para ligar as coisas. Uhum. Tomás, em 69, foi convidado pelo Murilo para fazer o curso de computação que o Zeferino aprovou. Sim. Isso eu retirei da palestra dele. Então, na minha opinião, o Tomás é o pai da computação no Brasil. Eu acho que o Imrich, sim, que fizeram o primeiro currículo de computação, que depois foi copiado pelo mundo inteiro. Porque foi a primeira graduação. A primeira graduação, da América do Sul, tá? Ou pelo menos, com certeza, do Brasil. Tá? Mas nós dizemos, quer dizer, tem 55 anos isso, né? Nós estamos comemorando os 55 anos de criação do curso, ao mesmo tempo que deu início ao departamento que depois é que foi realmente criado, né? Isso que é uma das razões da gente tentar recuperar a memória daqueles áureos tempos. Sim. E aí o Tomás aqui ajudou a estruturar o currículo, ou estruturou o currículo da graduação em computação da Unicamp. Isso. Naquela época a gente tinha uma carga didática muito alta, como ele mencionou, especialmente na graduação. O gancho seguinte que eu quero fazer é o seguinte. Eu e o Machado sempre nos interessamos pela graduação da Unicamp. E aí, como engenheiros que éramos, a gente achava que o nosso curso de graduação não iria ter um grande sucesso na indústria. Por quê? Na nossa época, só existiam 3 profissões nobres. Medicina, 5 ou 6 anos. Engenharia, 5 anos. E eu acho que a advocacia também eram 5 anos. E pelo fato de ser um curso de 5 anos, isso era mais valorizado do que os cursos de 4 anos, que eram, por exemplo, das exatas,
física, química, biologia, etc. Aham. Então, conversando muito com Machado, a gente pensou, nós temos que dar um jeito de fazer um curso que fosse como de engenharia. Aí, depois de muito discutir isso, eu era chefe do departamento na época de computação, comecei a analisar o currículo de graduação e como que ele poderia ser adequado para um curso básico de engenharia que o CREA era que mandava naquela época. Aham. E fiz um monte de experimentos para criar esse bacharelado de 5 anos. Ah, tá, Aí certo. tinha umas coisas que eram problemáticas. Uma que foi mencionada pelo Tomás, que era desenho técnico. Como é que se vai fazer um curso de desenho técnico de prancheta? É verdade. Isso não vai funcionar. Talvez eu esteja enganado, mas eu acho que eu terminei maquiando isso com um curso de computação gráfica que acho que o Stolf estava dando na época. Não, o Stolf só veio nos anos 90. Então não sei quem é que estava dando um curso de algo gráfico. E o outro não teve jeito. Resistência dos materiais. Isso tinha que ter. Ah, Resultado, fizemos esse bacharelado de 5 anos, sempre na ideia de virar uma engenharia de computação. E como foi muito bem lembrado, existia aquela briga com a elétrica. aham. A coisa foi cozinhada durante anos, até que finalmente aquela solução de compromisso foi criada, né? Certo, de um curso conjunto. Um único curso com 2 modalidades. Isso. Mas voltando atrás sobre a pós-graduação, Sim. porque é outra coisa pitoresca também. Aham. Quando a gente estava selecionando alunos para fazer o mestrado, sempre era através de uma entrevista com todos os doutores. Nossa. E o que eu vou contar se passou comigo, o Machado, não sei se ele estava na reunião, mas era um dos doutores. Tomás e Luquezzi. Aí apareceram 3 recém-formados do ITA. Maurício Breternitz, Sim. Ricardo Onido e um outro chamado Rodrigo. Os 2 colegas candidatos à pós-graduação. Tomás e Cláudio, politécnicos. Puxa, vai encher de aluno do ITA aqui. Esse último aí não pode entrar não, o Ricardo Onido. Ah, que nós já tem uma entrevista com ele, inclusive. Os Sei. 2 colegas vieram, não, tem que resultado. Os 3 entraram. Os 3 entraram. Fim da... E olha aqui, veja o que é o destino, né? Porque o Ricardo Anido, no fim, virou professor e foi até o 2º diretor do Instituto, Sim. né? Quer dizer, e por quê? Quer dizer, você lembraria como é que os 3, ou os outros 2, conseguiram comover vocês? No fundo, eles que mudaram a ideia da comissão. Foi. Tá, os alunos. Não, esses 3... Os 3, os 3. Na verdade, os 2 defenderam o colega para ser aceito. Legal, que interessante. Mas então o que eu acho é o seguinte, assim como o Tomás e o Imre são os pais do curso de computação, eu acredito que o Machado, que foi o idealizador, e eu somos os pais da engenharia de computação, que depois foi copiada pelo Brasil inteiro. Os nossos E hoje todos os lugares onde tem computação, tem engenharia de computação. Varia, né? Mas realmente a engenharia de computação permeia inúmeras universidades
e faculdades, e aqui na Unicamp, como o nosso curso já era bem sucedido, né, se tornou um curso muito bem sucedido, e o nosso casamento de consenso com a engenharia elétrica, hoje em dia, vai muito bem. Que bom. Né? A gente se adaptou. Mas o fato de vocês dois, quer dizer, vocês dois são os pais da engenharia de computação da Unicamp, que foi o primeiro curso consolidado e aprovado nesta modalidade no Brasil. Portanto, vocês são os pais da engenharia da computação. Você disse que resistência dos materiais era um problema, né? Como é que vocês resolveram o problema? Porque na época que eu cheguei, isso era dado em algum outro lugar. Na mecânica, na civil, sei lá onde que era. Teve que ser incluído no currículo. Sei. Mas na época não podia se chamar engenharia, não é isso? Não. Porque havia essa coisa de que engenharia, um departamento que estava ligado à matemática, não podia ter um curso de engenharia, mesmo porque a engenharia elétrica já tinha professores, na época já tinha começado a ter professores também em computação. O Mário Gino em engenharia de software, que eu me lembro que era mais antigo, Léo Pini, sim, né, da parte da computação gráfica, e outros, vários outros, eu não vou citar todo mundo. E aí o curso se chamava Modalidade Industrial. Científico-industrial. Científico-industrial. E era um bacharelado de 5 anos. E era um bacharelado de 5 anos. Já com todo o currículo, praticamente todo o currículo da engenharia. E isso foi até 1990, em que houve o acordo com a elétrica. E a primeira turma se formou em 91. Né? Porque eram os nossos alunos que já tinham um curso de bacharelado de 5 anos, migraram e se formaram. Houve necessidade de uma matéria a mais. É isso. que para receber o diploma de engenheiro. Para receber o diploma de engenheiro, E, ao mesmo tempo, você continuou dando aula, orientando, você orientou vários professores aqui. Inclusive, eu me lembro que quando eu cheguei do doutorado, eu fui a primeira banca da qual eu participei de mestrado foi da Maria Beatriz, que era aluna sua, né? Sim. E quando eu relembro o que eu fiz, é aquela coisa de gente nova que não sabe o que faz, né? Então eu anotei cada linha da tese dela, levou não sei quanto tempo, arguição. Ela deve ter ficado exausta comigo e você também, né? Você não vai lembrar, mas eu me lembro muito bem, porque aquela coisa foi a primeira banca da qual participei, né? E você continuou. Ela foi uma das primeiras orientandas de mestrado, de talvez uma dúzia ou mais que eu tive. Entendi. E aí você, ao mesmo tempo que estava aqui, você foi trabalhar, você passou para tempo completo, né? E foi trabalhar em outro... Na Promon. Na Promon, onde você ficou alguns anos. Sim. Mas sempre o tempo todo atuando muito fortemente aqui, né? Ajudando nos currículos. O que você foi, no fundo, você foi chefe de departamento, você foi coordenador de pós, você foi coordenador de graduação. Sim. Tá? E atuando sempre muito fortemente aqui no nosso curso. E posteriormente você voltou em tempo integral. E aí, algo que marcou muito as minhas disciplinas, né? Você começou a se interessar por formas bizarras de controlar um banco de dados. Sim. Eu não sei se você já fazia isso na Promon. Como é que foi isso? Porque você escreveu um livro-texto. Isso. Que eu uso ainda hoje. Para o curso de especialização. Isso. Aliás, eu queria comentar, né?
dois hobbies que eu tive. Eu digo hobby porque não foi área de pesquisa minha, mas hobby. Era programar em Assembler e brincar com bancos de dados. Inclusive eu fiz um aplicativo que está rodando até hoje. Isso, que eu usei muito. Que eu usava nos cursos de especialização e eu acho que até você usou uma vez. Esse aplicativo para web, você podia acessar 4 bancos de dados distintos. Isso. Oracle, Firebird, MySQL, Postgres. Eu usei isso eu acho que 3 anos ou 4 anos eu usava para dar aula de programação, a parte de programação de bancos de dados, e precisava sempre da sua assistência, né? Então você era uma espécie de auxiliar quando eu tinha problemas, e era uma ferramenta muito interessante, né? Porque o aluno, na hora de começar a fazer, criar os bancos de dados, fazer as consultas, tudo na web, ele escolhia qual era o sistema que ele queria usar. Sim. Isso dificultava também a correção, diga-se de passagem, né? Porque eu tinha que estudar um monte de sistemas, mas eu usei muito a sua ferramenta e usei muito mais o seu livro. Né? Que bom, Cláudia. O livro do SQL, com exercícios que vão desde o básico, né, até coisas bem complicadas. Posso contar outra curiosidade sobre isso? Claro, porque isso aí não é para eu falar para você falar para mim. Sim. Quando eu escrevi o livro, eu criei uma base de dados no livro sobre o meu hobby na época também, que era jogar tênis. Sempre fui muito ligado. Você foi um grande jogador de tênis. Quer dizer... Fui. Especialmente na televisão, sou ótimo. Então, essa base de dados eu coloquei no sistema da Unicamp e eu usava nos cursos de especialização. Aí, Cláudia, surgiu um problema que eu bolei, e está numa das páginas do livro, que era o seguinte: você tem uma única tabela, que eu chamei de dependentes, onde aparece uma coluna de pai, o nome pai, e outra de filho, com significado óbvio. Numa linha da tabela, o pai ou mãe, não se distinguia sexo, e nessa mesma linha, a coluna filho ou filha. E havia uma restrição de integridade sobre essa tabela. Necessariamente, ela deveria conter para cada filho 2 linhas, que corresponde ao pai e à mãe daquele indivíduo. Isso é uma regra de consistência. Sim. Aí eu bolei, Cláudio, uma série de probleminhas em SQL absolutamente não triviais, que podem ser resolvidos de forma talvez mais simples, usando álgebra relacional. E aí você da álgebra, você passa para SQL de forma muito simples. Muito simples, muito simples. E esses probleminhas todos envolvem o produto cartesiano de 2 tabelas. Não são triviais. Eu vou ter que olhar o livro para estudar. Isso, dá uma olhada. Nós hoje, na graduação, né, dentre outras coisas, a gente usa Postgres online, né? E o seu banco de dados, porque o que atraía também, e ainda atrai às vezes algum aluno, é o fato que eles são dados reais de tenistas, quer dizer, não são resultados de campeonatos, e até hoje ainda está lá, viu? Se você quiser fazer novo vestibular e vir para a computação da Unicamp, quando você chegar
no terceiro ano vier fazer bancos de dados, você vai ter que trabalhar com as tabelas que você criou há 20 anos, né? Que são usadas até hoje. Que interessante. Não, isso eu estou falando porque você não sabe sobre a sua vida, né? É verdade. E eu sei mais sobre a sua vida que você. Eu estava preocupado com essa entrevista, eu falei assim, não, a Cláudia vai refrescar a minha memória. Mas tem muita coisa, como é que eu vou saber o que aconteceu nos anos 70 e mesmo todas as coisas que você fez que a gente não lembra, né? A gente não lembra até as pessoas começarem a falar. E de todo, quer dizer, como você estava até comentando comigo, quando a gente estava vindo para esta sala, agora, há meia hora, enfim, quase uma hora, hein, que a gente está aqui batendo papo. Você começou a dizer, já são 48, 50 anos, né? É muita coisa que aconteceu aqui na Unicamp, né? Com você e por causa de você. Como é que eu vou me lembrar de tudo isso? E é verdade. Então eu estou aqui para tentar jogar dicas do que eu sei. Mas desse período todo, porque pensa bem, você já contou algumas histórias. 50 anos, 48, os últimos 10 anos, o que evoluiu? Que você sentiu assim, isso foi uma evolução, isso não tinha antes? Eu achei uma evolução extraordinária do IC, extraordinária. Especialmente dos nossos pesquisadores. Eu tenho um grande orgulho de ter sido colega de pessoas tão brilhantes que passaram por aqui e ainda estão aqui. mas veja, o orgulho é mútuo e coletivo, né? Mas fora os colegas, grandes passos de infraestrutura e até mudança dos alunos, o que você sentiu alguma diferença nos últimos anos? Porque você estava dando aula até 2023 ou 2022? Sim. Era mais na extensão e um ou outro curso na graduação. Na graduação, sim. Mas, então, a extensão é diferente, né? Porque já são profissionais. Sim. Mas na graduação, o perfil dos alunos mudou ou não deu para você sentir? Bom, como o meu contato não foi tão grande com a graduação, eu acompanhava mais pelas notícias. Entendi. Alunos brilhantíssimos tem aqui. É verdade. Em todas essas competições, inclusive aquelas que o Anido gerencia. Isso, as Olimpíadas. Então, nós temos alunos brilhantíssimos. Isso, maratona também. Mas e na extensão? Fala um pouco assim de como que você trabalhou na extensão. Então, eu dei esse curso de banco de dados da extensão várias vezes, baseadas no meu livro. Aqui eu queria fazer um comentário também que talvez não seja aceito pela maioria das pessoas. Quando veio a pandemia, os cursos passaram a ser à distância. Isso. Eu dei uma vez, achei isso horrível. Depois a própria professora Thelma falou que os alunos... Que é a coordenadora... a coordenadora do curso de extensão em engenharia de software. E os alunos queriam aula presencial. Interessante. Ou seja, eu sempre tive uma grande restrição por cursos remotos. Porque o contato pessoal com as pessoas é o que existe de mais importante. Eu concordo com você, porque realmente é algo que a gente tem falta e necessidade para o aluno, né? Tá lá, cara a cara. Mas, por outro lado, em alguns casos, permite que pessoas que estejam distantes tenham acesso
a conteúdo, a vivências, mas é muito diferente, é muito diferente. São modos diferentes, né? Mas o perfil do aluno de extensão é diferente, não é isso? Que do aluno de graduação, ou mesmo de mestrado. Uhum. É o que eles querem, aperfeiçoamento profissional. O que você acha? Sim, eu acho perfeitamente válido. Uhum. Eu acho perfeitamente válido. E os alunos são muito interessados também. Eles estão pagando por aquilo. Isso. Eles querem fazer, sei lá, algum salto na carreira. Isso. E o nome da Unicamp pesa muito. É verdade. E assim, no seu trabalho, você falou muito de como você realmente é o tchan, né? É a graduação, não é isso para você? Quer dizer, foi o que eu entendi. Sim. Porque é a formação inicial, né? No que você acha que nós, como um todo, podemos evoluir na computação? Essa é uma pergunta difícil de responder. Ou o que está acontecendo de bom e o que está acontecendo de ruim, por exemplo? Não sei. Que conselho você daria para um professor novo? Bom, eu vou repetir as palavras do Tomás. Os conceitos básicos são essenciais. Isso nunca vai mudar. É verdade. E outra coisa de que você vai ter tudo pronto, e ainda mais com inteligência artificial, a máquina vai fazer as coisas para vocês. Eu nunca acreditei nisso. Porque as coisas realmente básicas, essenciais, que é construção de sistemas, especialmente sistemas operacionais, isso é tudo feito em linguagens de baixo nível como C. Então eu acho que isso nunca vai desaparecer. Ou seja, o realmente especialista vai ter que ser proficiente nessas linguagens de baixo nível como C. Isso e que sobrevivem até hoje. Nem me fale, né? Porque isso é coisa interessante, né? Ao longo do tempo, as linguagens populares foram mudando. E eu acho que isso não vai acabar. Entendi. Mas uma linguagem básica para fazer sistemas não vai desaparecer. Não, isso não vai desaparecer. Agora, isso daí é o que o Tomás mencionou para alunos. Agora pensa alguém recém-contratado na Unicamp, você tem pensa em algum professor genérico que venha trabalhar conosco. Você tem alguma observação, algum conselho? Não, Cláudia. Eu acho que todas as aquisições têm sido muito boas. Muito boas. Excelentes, excelentes. E não sei mais, você tem mais alguma mensagem para o telespectador, tá certo? Falando usando um vocábulo de velha, né? Porque eu acho que telespectador só é quem vê televisão, né? Uma velha vê televisão, novo também, mas para quem vai assistir essa entrevista e quiser saber sobre como eram os áureos, não é os áureos tempos, eram os velhos tempos. Os velhos tempos. Que eram áureos no sentido de que nós tínhamos, ou vocês que vieram para cá nos anos 60, 70, porque esta série, por enquanto, está só entrevistando quem foi contratado até os anos 80. Eu estou me recusando, esse para mim é que é velho, tá certo? E a programação, aí o ano que vem vamos evoluir. Mas
para essas pessoas que foram contratadas em 60, 70, 80, estávamos construindo um futuro a longo prazo, não é isso? Sim. E você imaginava onde iríamos chegar ou... Não imaginava que haveria tanto progresso. Realmente não imaginava. Tá, é porque... mas imaginou o preparo básico para acompanhar o progresso. Não? Bom, esse preparo básico sempre existiu e continua, na minha opinião. Então, olha, Célio, terminou agora 1 hora de conversa e hoje é dia 24 de outubro de 1924. Não 1900. Pronto, agora eu estou mostrando como eu sou velha. Não é isso? É 24 de outubro de 2024. E voltei 100 anos no passado, né? E eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de vir conversar comigo e com o público que certamente vai assistir. E como ritual que eu estabeleci, aperto sua mão, agradecendo e contando com você para os próximos 100 anos. Obrigado, Cláudia. Sem deixar de mencionar que você é uma das pesquisadoras brilhantes e inovadoras desse instituto, especialmente divulgando para o resto do mundo como as mulheres são boas em computação. Obrigada. Brilhante e bagunceira, 2 letras B, né? Muito obrigada, Célio. De nada. História curiosa do Ken Thompson, que você se lembrou depois. Então, eu, chefe do departamento de computação, já conhecia muito bem a história do Unix. Sempre fui fã do Unix, como todo computeiro, né? Aí eu resolvi convidar o Ken Thompson para vir à Unicamp. E fiz uma carta muito cerimoniosa com o título de Dr. Ken Thompson. Se ele gostaria de visitar a Unicamp e passar algum tempo conosco. Ele me respondeu: não sou doutor, sem regrets. Aí eu pedi mil desculpas, mas ele aceitou o convite. Aí chegou aqui na Unicamp, ele me disse assim: puxa, é muito chato ficar em hotel. E naquela época eu estava morando aqui no Guará, numa casa que eu já tinha construído, muito boa. Aí falei com a minha esposa: vamos convidá-lo. Ele aceitou. Resultado, o tempo que ele passou na Unicamp, ele ficou na minha casa. E lá me contou coisas muito curiosas. Naquela época ele estava trabalhando no jogo de xadrez para bater o tal do Big Blue da IBM. E ele conseguiu, num PDP 1145, eu acho, bater o programa de xadrez da IBM. Mas depois ele me falou de algo que ele fez por curiosidade. No jogo de xadrez, que eles chamam de endgame, quando você tem 2 ou 3 ou 4 peças de xadrez, você não sabe se é possível ou não levar um checkmate. Por exemplo, um bispo, um cavalo e um rei contra um rei. Ou 2 cavalos e um rei contra o rei. E os especialistas em xadrez tinham intuição se era possível ou não. Ele simplesmente fez um programa que explorava todas as possibilidades. E ele chamou isso de Perfect Chess. E não é que ele conseguiu confirmar a grande maioria das especulações sobre endgame em chess. E não tem negócio de avião? Esse é interessante também. Conta a história do avião.
Isso aí eu lamento muito. Ele era fanático por avião. Aí disse que tinha um avião, e quando eu fosse a Nova York, ele iria me levar num passeio de avião. Eu acho que eu voltei a Nova York depois e não procurei o Ken Thompson, porque ele trabalhava no laboratório da Bell Labs em Nova York. Tá. Depois fiquei sabendo também que ele tinha uma vontade enorme de fazer um voo no avião supersônico. E com a queda da debacle da Rússia, os pilotos russos estavam na maior pindaíba. Eles então estavam alugando os aviões para fazerem passeios com estrangeiros. E o Ken Thompson pagou $15 mil, foi para a Rússia, fez esse voo e voltou. Olha, não, é porque eu achei que você tinha aprendido a pilotar avião com Ken Thompson. Não. Aí é outra grande história. Eu fui piloto de planador. Baiano, morando em São José dos Campos, sem ter o que fazer nos fins de semana. Os amigos que moravam os colegas iam para São Paulo e os cariocas iam até para o Rio. Comecei a voar planador, porque tinha um clube de voo à vela ali, onde é a pista da Embraer hoje, e durante 2 ou 3 anos eu voei planador, cheguei ao ponto de virar instrutor. Eu fui instrutor de planador. Então, muito obrigada, Célio, por essa gravação adicional. Ok.